A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Estou aqui na Tecnoshow Comigo 2026, estamos na sala de imprensa, nesse estúdio maravilhoso. E ontem, entrevistando um advogado, ele falou para mim: Divino, eu não aguento mais ouvir falar de problema de crédito do produtor rural. Eu já durmo com isso, eu acordo com isso, eu sonho com isso, e essa é uma constante. Puxa vida, mas será que esse problema tem solução? Será que o produtor tem a quem recorrer? Muitas vezes parece que há um embate, meio que uma mescla de amor e ódio entre o produtor rural e as instituições. Será que é isso mesmo? Como que um pode ajudar o outro? Como que um pode ser a solução, o braço que o outro precisa? E eu fui buscar essa resposta, e a minha entrevistada de hoje já é de casa, porque eu já conversei com ela outras vezes, já encontrei com ela na Bahia, já encontrei com ela em São Paulo, já encontrei com ela no GAF, já encontrei com ela no Sul, já falamos outras vezes aqui, inclusive na feira. Eu vou conversar com a Nadege Saad, que é head do EAGRO. Como é que você está, minha querida? Tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês de novo. É bom do agro que a gente se encontra em vários lugares, né? Não tem monotonia. Gostei aí da tua abertura. É uma pergunta complexa que você me fez, mas a gente vai equilibrando ela, vamos dividir em pedacinhos e vamos responder. Vamos lá. Bom, eu quero começar falando dessa coisa de amor e ódio. A impressão que eu tenho é assim: o agro está bem, os preços das commodities estão legais e tal, parece que o produtor está in love com as instituições financeiras. Puxa vida, o preço da commodity caiu, o produtor rural está com dificuldade de crédito e tal, aí parece que começam os conflitos, parece que começa aquela guerra. É igual a família, né? Me fala um pouco disso, como é que é essa relação de amor e ódio? O agro, a gente tem a experiência já de ter vivido vários ciclos, né? Sim. Então, nós que já estamos no agro há bastante tempo, a gente já viu o que está acontecendo hoje acontecer em uma escala diferente, num momento diferente, num cenário macroeconômico diferente, mas a gente sempre esbarra nos mesmos problemas, né? Então, acho que nesse momento a gente tem uma chance de reestruturar, e muita gente tem falado em reestruturação do cenário financeiro e até dos instrumentos de crédito mesmo. Acho que a gente sempre esbarra em planejamento, né? Quando a gente fala de produtor rural, a maioria opera no CPF, então você tem níveis menores de governança dentro das propriedades. E por níveis menores de governança, claro que a gente está falando de um cenário muito heterogêneo. O produtor aqui dos Cerrados opera de uma forma, o produtor menor cooperado do Sul opera de outra, e varia muito de acordo com o cultivo também. Mas tem uma regra aí: o produtor, ele muitas vezes não sabe qual é o custo dele. E isso porque a gente não usa massivamente ferramentas de gestão, né? Então, não dá para generalizar, mas o produtor brasileiro precisa melhorar a gestão, ele precisa saber minimamente os custos dele. E ele precisa de ajuda para isso. E eu entendo que isso também é papel das instituições financeiras, que é papel das indústrias, porque ao final ele, dentro da cadeia, se financia em várias partes, né? Ele faz um barter com a indústria de defensivos, com o distribuidor, ele toma um crédito no banco, ele financia uma máquina. Então, como é que nós, como negócios, ajudamos o produtor a se planejar, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a conversar de uma forma mais estruturada. Mas até que ponto vai essa participação de vocês na gestão? Logicamente que eu entendo que vocês não vão gerir o negócio do produtor, mas vocês vão orientar. Até que ponto vai essa orientação?
O papel consultivo de quem está vendo ali o negócio do produtor, especialmente do banco, ele exige conversa, exige relacionamento, exige proximidade. Então, a partir do momento que o produtor compartilha com a gente os custos, que a gente presta uma consultoria com os nossos engenheiros agrônomos ali especializados para o projeto dele, e que ele compartilha como ele gasta aquele dinheiro, como ele faz o investimento, como ele reinveste acima de tudo e como é o fluxo de caixa dele, a gente consegue ajudar. Então, quando a gente passa por anos muito bons, como foram os anos ali de pandemia e pós-pandemia, a gente precisa orientar o produtor a que ele salve caixa, porque ele precisa ter um mínimo de liquidez dentro do que ele precise usar, seja uma emergência ou seja um caixa futuro, né? E para isso esse capital precisa estar aplicado na melhor taxa, ele precisa estar disponível quando o produtor precisa, seja esse momento no longo prazo ou num curto prazo. Então eu enxergo sim nas instituições financeiras e no produtor rural esse papel de manter o relacionamento perto e de prestar o papel consultivo. Quando a gente não tem essa proximidade, ou quando o produtor começa a fazer a gestão por impulso, né, que a gente chama, puxa, tive um ano muito bom, vou lá, vou fazer um investimento em terra, e essa terra é o bem mais, né, precioso, e a gente entende que terra sim sempre vai dar lucro, porque a agricultura não está em crise, né? A gente tem um momento de reestruturação, mas a agricultura continua ali, produzindo. Sim. A agricultura tropical, que o Brasil é a grande vitrine mundial e de tecnologia, a gente continua produzindo. O que a gente teve foi um cenário de estresse em outros fatores. Então, o produtor ele precisa ter isso na mente e operar com menos impulso e mais planejamento, né? E controle. Eu acho que você colocou um ponto fundamental, crucial, que é essa questão da educação. O brasileiro não tem muita educação financeira. Um amigo meu costumava dizer o seguinte: parece que a gente tem cócega nas mãos quando a gente pega dinheiro, né? Você fica doido para ficar livre dele logo. E muitas vezes, no momento que está tudo bem, aí vem a tal da, uma palavra muito usada agora, vem a tal da alavancagem. Aí o produtor começa a se alavancar. Nossa, o preço da soja está lá em cima, o preço do milho está bacana, o arroba está lá em cima, e eu tenho que começar a investir, abrir novas áreas. E aí ele começa a gastar desenfreadamente, muitas vezes sem perceber que daqui 2, 3 ou 4 anos ele vai começar a pagar aquele custo. Como trabalhar essa educação? O produtor, ele aceita essa... Eu vou usar uma palavra aqui até errônea, e depois você vai me ajudar até a consertar. Essa ingerência, digamos assim, para que ele possa firmar o pé e saber, olha, o que eu estou fazendo aqui pode trazer um impacto muito negativo daqui 2 ou 3 anos. Sabe uma coisa muito legal? O produtor brasileiro ele tem perfil de empreendedor. Então, quando ele vê uma oportunidade de crescer, ele vê uma oportunidade de fazer com que o negócio dele seja mais promissor, ele opta por tomar o risco. Quando a gente opta por tomar risco, minimamente eu tenho que preservar alguma liquidez, né? O que você falou de alavancagem é verdade. O produtor ele não pode estar alavancado 2, 3 vezes o capital que ele tem ali para colher nos próximos anos. Então, essa medida de risco ela varia de produtor para produtor e ela precisa ser planejada. Então, o produtor, quando ele olha para o negócio dele, quando ele olha para a longevidade dele, para os planos, ele precisa colocar o custo na mesa e ele precisa preservar alguma liquidez para além dessa alavancagem de expansão que ele está colocando ali no momento. Então, a gente não pode também se empolgar com o empreendedorismo, né? Precisa manter um pouco de segurança dentro do que vai vir para os próximos anos, porque a agricultura é imprevisível, a gente sabe disso, acho que especialmente em clima, cenário macroeconômico, acho que hoje a gente não acorda com um cenário macroeconômico igual ao no dia anterior ou na semana anterior, né? Então esses momentos eles exigem que o produtor preserve mais capital, para além daquele risco que ele vai tomar. Então, precisa de planejamento, precisa olhar para o longo prazo dentro do que se pode controlar dentro daquele momento do planejamento e planejar uma certa liquidez para que ele se mantenha aí com os pés no chão, mas expanda o negócio, que é o que a gente quer. A gente quer que a agricultura expanda. A gente, como banco, se considera parceiros nesse momento. Acho que até no momento de renegociar a dívida, de poder dar mais prazo para o produtor, o banco senta e conversa. É do interesse do banco que aquele produtor se mantenha longevo na atividade.
né? Então, acho que é isso que a gente precisa prezar agora e o produtor precisa olhar para esse planejamento em mais longo prazo, preservando liquidez. Então é possível o produtor e o banco andar hand in hand, de mão dada. É super possível e é o que a gente busca fazer. Todo banco quer conhecer mais do seu cliente, né? Que é o que a gente chama de principalidade. Então, a partir do momento que aquele produtor senta e conversa comigo, seja no momento de investimento, seja no momento de dificuldade, a gente consegue fazer com que a relação se pacifique e dar essa sobrevida aí para o caixa do produtor, negociar da melhor forma possível para que ele consiga crescer depois que ele passar essa avalanche, esse momento de dificuldade. Quando eu falo agro, ou dependendo da região, agro, né? No Brasil tem essa coisa da língua. Assim, eu lembro de digitalização, essa coisa parece que meio internet, sei lá. Conta um pouco pra gente o que é o agro, qual que é a função dele, por que ele nasceu. O agro nasceu para ser um hub de negócios do produtor rural. Então, a gente procura ter todos os produtos financeiros ali dentro, sendo o agro uma plataforma do Bradesco. Então, produtos financeiros para custeio, para investimento, linhas diversas, sejam as linhas subsidiadas ou seja as linhas com recursos livres, seguros, consórcios, tudo que ele precise para gerenciar a vida financeira dele está ali dentro, né? Dentro e fora da porteira. Para demais do financeiro, que é o nosso principal pilar, a gente tem o marketplace, então para as indústrias e para o produtor, quando ele quer cotar ali uma máquina, por exemplo, usada, e atrelar essa máquina a um financiamento com melhores taxas, comprar uma caminhonete nova com as melhores taxas que estão ali dentro do EAgro, consumir serviços para a produção dele. Então, é para ele entrar no EAgro a qualquer hora e pensar, puxa, preciso de ajuda com planejamento. Deixa eu entrar aqui no simulador do EAgro e ver quanto é que está dando a minha taxa de crédito, como é que eu posso fazer melhor esse planejamento. O EAgro existe para ser isso, um grande hub em que ele possa se servir. E ao longo desses nossos quase 3 anos de jornada, a gente tem fortalecido muito a disponibilidade de linhas financeiras para o produtor rural e, sendo uma plataforma digital, a gente consegue fazer todo esse relacionamento que a gente estava conversando agora e esse conhecimento do produtor, que é muito personalizado, com dados, né? Então, hoje com inteligência artificial eu consigo conhecer cruzando o relacionamento da ponta do gerente do Bradesco lá com ele, o histórico dele de Bradesco, o histórico dele dentro de outros parceiros também, e cruzando tudo isso com inteligência artificial, eu consigo conhecê-lo melhor. Então isso dá uma vantagem competitiva gigante para a gente, que beneficia tanto o banco quanto o produtor rural. Porque algo que acontece bastante, que ainda vai ser a máxima do mercado por um tempo, até a gente ter uma escalada interessante de inteligência artificial, é a assimetria de dados. Então, um determinado produtor que tem, por exemplo, 10 milhões tomados em algum lugar, se ele for abrir um novo relacionamento, muito provavelmente ele não vai ter aqueles 10 milhões, ele vai ter menos, porque eu o conheço menos. Então, a plataforma digital permite a gente ter esse alcance de uma forma mais granularizada, fazer cruzamento de dados de mercado e poder oferecer para ele as melhores condições ali dentro com inteligência de dados. Mas como é que funciona para aquele produtor que, de repente, acessou o EAgro, falou, eu quero conhecer isso aqui, entender, e, de repente, sei lá, começar a fazer um namoro aqui, mas ele não tem um histórico anterior com o Bradesco, ele esteve em outras instituições ao longo da vida dele. E aí, como é que funciona? Aí a gente tem ferramentas muito interessantes, né, para começar. Então, primeiro, entrar no EAgro é super fácil. Então, o produtor que não tem conta corrente aberta no Bradesco pode entrar no EAgro, pode fazer uma solicitação de limite por ali, e a gente vai usar a nossa inteligência de dados para conhecê-lo melhor. E ele pode fazer o Open Finance, né, que é uma coisa super interessante agora e que a gente consegue ver o comportamento dele dentro de outras instituições financeiras. O Open Finance é você fazer aquela interligação, é você permitir com que o banco, com que a instituição tenha acesso aos seus números em outras instituições, é mais ou menos isso?
é permitir que o banco tenha acesso a algumas informações que este produtor tem em outras instituições, então investimentos, um crédito tomado que ele tenha lá, movimentação financeira, e aí entra também a interoperabilidade, né? Que aí é outra coisa que depois a gente conversa melhor, mas a partir do momento que ele me dá visibilidade sobre essas operações que ele tem num outro lugar, eu consigo até aumentar o que ele tem e melhorar, que é a nossa função, as condições que ele tem dentro de outra instituição financeira para trazê-lo para cá. Então, e a outra forma que existe é o relacionamento. Então, você tem o seu relacionamento numa instituição financeira a vida inteira e quer vir para o Eagro, quer vir para o Bradesco. A gente tem aqui o que a gente chama de Phygital, né? Que na plataforma digital. Ele entra, faz cadastro, pede limite, faz tudo ali e eu conecto ele com o gerente lá na ponta, para ele olhar nos olhos, para ele tomar um cafezinho físico e poder contar os planejamentos dele, o que é que ele tem, e a gente poder fazer essa análise patrimonial e de planos de uma forma mais assertiva também no presencial. E óbvio que isso vai alimentar depois a plataforma Eagro e a gente vai conseguir chegar numa equação de melhores condições para ele. Então isso aqui é o legal do físico com o digital, né? O phygital que a gente fala. Você chegou num ponto aí que até eu fiquei em dúvida inicialmente, que é essa questão do produtor permitir lá no digital com que informações dele sejam acessadas, porque não dá medo, não, o produtor não fica com medo, porque hoje parece que assim, tem tanto golpe na internet, tem tanta coisa, que as pessoas ficam meio receosas, às vezes, de se abrir, né, de mostrar aquilo que ele tem no digital. Então, assim, a impressão que dá é que o produtor ainda gosta muito do olho no olho, de apertar a mão, de ter ali o contato físico. E o que você falou é legal porque um não substitui o outro. O ideal é que a gente tenha os dois, que a gente tenha uma jornada desburocratizada para o que a gente tenha que fazer, mas que a gente possa ter o olho no olho para um humano confiar no humano, né? E isso foi até tema agora de discussão lá daquele festival de Austin, o South by South, mas do quanto a tecnologia substitui o humano, não substitui, é complementar. Tecnologia é meio, não é fim. Mas sobre o Open Finance que você perguntou, é um processo extremamente seguro e que o produtor opta por fazer dentro do próprio aplicativo do banco, né? Então é super fácil, é só ir ali em Open Finance e só o banco vai ter acesso àquelas informações. Então a gente precisa ter cuidado com o golpe o tempo todo, mas não para um Open Finance. Entre os bancos é completamente seguro, pode ficar tranquilo. A última vez que eu conversei com você, parece-me que você falou de operações do Eagro em torno de 2 bi, era alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Como é que está hoje? Hoje a gente cresceu bastante, acho que nós conversamos no segundo ano do Eagro, no primeiro, se eu não me equivoco. Hoje a gente já está com 6,8 bi de carteira. 6,8? 6,8. Ou seja, isso mostra que o produtor, então, acreditou e entrou de cabeça. Ele entrou de cabeça, eu costumo conversar muito com o produtor nas feiras rurais, e eu sempre ouço o mesmo discurso. Qual que é o discurso? Sobre salvar tempo, que hoje é o nosso ativo mais precioso, sobre a complexidade que ele tinha antes em tomar um crédito rural e hoje você poder fazer num momento só dentro da plataforma. Então ele entra, faz o pedido de crédito e depois só chega para ele assinar. Ele não precisa mais ter nenhum tipo de interface física e nem digital se ele não quiser. Então são 2 momentos em vez de 5, 6 que a gente tinha antes, né? Antes ele ia lá, ele negociava, ele fazia uma submissão, trazia documento, depois voltava para assinar, depois voltava para cartório. Hoje tudo isso é dentro do Eagro em 2 momentos. Então existe uma facilidade muito grande que o produtor percebeu. A nossa recorrência, né? O que é recorrência? O produtor que tomou o crédito uma vez que volta depois para tomar. Ele aprende, depois ele volta. E ele não quer mais fazer de outra forma. Né? Ele não quer hoje mais ir na agência fisicamente assinar. Então, ele incorporou muito bem e com confiança essa interface através da plataforma digital, mas ele preza pelo relacionamento. Né? E ele tem aquela pessoa com quem falar ali por trás do balcão. A gente ouve muito assim, eu quero ter com quem falar. No Eagro você tem. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Você acha que o fato da digitalização ter chegado ao campo facilitou isso? Porque
há pouco tempo atrás, sei lá, até 2 anos atrás, a maioria das propriedades não tinha ainda internet, era muito complicado, as operadoras tentando colocar as torres. Hoje o produtor vai ali, compra uma antena baratinha, coloca e pega via satélite, de repente já tem toda a fazenda conectada. Isso acabou facilitando, de certa forma? Acho que também, a gente ainda tem um problema grande de conectividade no campo, mas Sim. essa antena baratinha que você falou fez uma grande diferença para o produtor rural e a gente tem visto aqui mesmo que sempre a gente tinha uma dificuldade de sinais, de sinal de telefone, hoje já está muito melhor em relação aos anos anteriores, então a gente vê uma velocidade maior agora, de melhoria de conectividade. Mas aqui eu vou dividir em duas coisas. O produtor, ele é muito tecnificado dentro da porteira, então ele usa a tecnologia ali à medida que ele aprende. Claro, hoje a gente tem estudos dizendo que ele não usa nem 10% da tecnologia das máquinas que ele tem dentro da propriedade, muito menos para fazer gestão, que foi a primeira pergunta que a gente começou, né? Então ele poderia usar muito mais a tecnologia que ele tem dentro da porteira para se planejar financeiramente também. Mas o produtor sempre foi aberto à tecnologia. Agora, quando você fala tecnologia para ele comprar na internet ou para ele tomar um crédito online, eu acho que a gente não tinha jogadores dentro desse segmento que dessem para ele uma boa experiência. Hoje a gente tem, não só o Eagro, mas também outras plataformas digitais que estão aí no mercado, mas dentro do Eagro a gente conseguiu uma jornada muito simplificada, muito desburocratizada. E a partir do momento que você junta isso, de dar uma boa experiência para o produtor, com o desejo que ele tem de ter mais tempo, de confiar, ele vai. Né? Então, é só quebrar essa barreira de entrada, mas esse papel de quebrar a barreira de entrada passa por você ter algo facilitado. Então, o produtor ele é ávido por isso, ele confia, mas para ele confiar, você tem que provar que você funciona. Né? Ele não vai atrás de qualquer coisa. Por isso que a gente fala que o produtor é conservador. Ele não é conservador, ele é uma pessoa que preza por um negócio, que está dentro de uma estrutura financeira na qual ele é responsável por tudo como CPF, que não tem ajuda externa, então a gente precisa dar elementos para que ele confie. O público geral, hoje em dia, está muito assim, como tudo está muito facilitado, você compra qualquer coisa, qualquer hora, pega no celular, as pessoas estão comprando muito por impulso. No caso do produtor rural, ele poder fazer tudo isso digitalmente, você falou de comprar uma máquina, né? Acaba que ele compra por impulso também ou não? É diferente, é outra coisa, outro viés. Eu acho que o que ele precisa para produzir, então máquina, insumos, o próprio crédito, são de certa forma planejados. Entra ali numa janela de oportunidade e ele tem um planejamento. Agora, quando a gente vai para... Tem um colega nosso lá de veículos que fala que a compra do veículo na concessionária, então, quando a gente fala de produtor rural, caminhonete, ela é mais emocional. Né? Talvez ela não seja impulsiva, mas ela é mais emocional. Então, algumas coisas talvez ele tenha uma relação mais emocional. A gente sabe que ele tem uma relação emocional com as marcas também. Mas porque ele precisa para produzir, a gente vê algo muito mais criterioso, muito mais pensado. Nesse momento, por exemplo, em que a gente está com as margens apertadas, produtor indo para genérico, com menos fidelidade às marcas. Agora, acho que quando a gente vai para caminhonete, tem aquela coisa um pouco mais do coração, né? Que é uma coisa que ele gosta, enfim. E para outras coisas o produtor gosta também, mas como todo consumidor, né? Você falou desses 6,8 bi? 6,8 bi de carteira. Tá. Ano que vem, na próxima Tecnoshow, logicamente que eu vou conversar com você de novo. Você acha que esse número vai ser quanto? Olha, a gente tem planos para crescer esse ano, mas esse ano a gente entende que vai ser um ano de crescimento mais orgânico. Por quê? Porque existe um momento dentro da agricultura em que o produtor precisa agora se reestruturar. Óbvio, não são todos os produtores que estão num momento mais difícil agora, mas a gente tem os preços das commodities mais baixos. Então, muito provavelmente, ele vai usar capital próprio e vai usar o investimento, crédito, de uma forma mais segura. Então, a gente pretende esse ano crescer 10%, entre 10% e 15%, e eu acho que é o que a gente vai falar ali no ano que vem, que o Eagro cresceu. Os juros já começaram a cair. Devem ter ainda uma redução ao longo desse ano, que não deve ser grande, mas, de certa forma, isso deve trazer um fôlego a mais?
Olha, a gente tem uma certa incerteza em relação à baixa da Selic de uma forma expressiva ao ponto de fazer diferença para o produtor rural, né? Tem muita gente projetando aí a 12,5 em dezembro, com a incerteza agora da guerra, a gente não sabe se realmente esses 12,5 vão se dar. Eu acho que esse ano é um ano de cautela, né? Eu não tenho para mim que 26 vai ser um ano em que a taxa de juros vai ajudar de forma expressiva. A gente tem olhado muito para 27, 28 em termos de taxas mesmo, mas agora a nossa recomendação é: você está no momento mais apertado, produtor rural, você está no momento em que você precisa de fôlego, renegocie com o seu banco, sente para renegociar, não busque medidas abruptas que vão te tirar do negócio. A agricultura ela precisa de continuidade, e a continuidade passa por bons parceiros que vão estar do teu lado durante a jornada. Eu espero que o produtor tenha essa visão de que ele precisa contar com bons parceiros. É sempre bem importante, né? Você está andando pelas feiras, você deve ter ido na Show Rural, você foi na Expo direto, está aqui na Tecnoshow, vai estar na AgriShow, enfim. Muita gente questiona, o produtor está comprando ou ele só está especulando, indo, olhando? O que você tem percebido nessas conversas suas com os produtores? Você está dentro do banco? Qual que é a percepção que você tem? O agro tem rodado, especialmente para quando a gente fala do que ele precisa para produzir, né? Então, a manutenção de máquinas, os insumos estão rodando. Ele tem especulado mais porque ele está buscando a melhor conta ali para fechar o ano dele dentro do que a gente tem de expectativa de cenário de venda de grãos e de preço de boi no final das contas. Mas o mercado tem rodado, acho que agora o produtor está mais racional. Então, esse momento de transformação que a gente está vivendo, de reestruturação, trouxeram para ele um pouco mais de tempo de decisão para o que ele pode esperar. Então, a gente tem sentido isso, mas o agro não parou de rodar e não vai parar de rodar. Então, essa história que a gente fala de crise, a agricultura não está em crise, a gente está no momento de reestruturação, que é diferente. Eu ouvi uma frase interessante esses dias que dizia o seguinte, o agro não quebra. Produtores rurais quebram. O agro não. Né? O agro é muito maior do que isso e ele tem uma dinamicidade muito grande, né? Uma diversidade muito grande. Então, às vezes, a soja não está com preço bom, mas o milho melhorou. Mas o milho não está essa coisa toda, mas você tem a carne, né? que melhorou. Enfim. Uma coisa que eu gosto de você é que você tem cara de Faria Lima, mas você tem jeitão de roça. Eu acho que você conseguiu unir os dois mundos. Você conhece a realidade do produtor rural, você conhece o mercado financeiro, mas você conhece também o barro da roça. Eu acho que é por isso que o EAGRO tem crescido tanto, tem tido tanto sucesso, porque você conseguiu mesclar essas duas coisas. E conversar com você é sempre um grande aprendizado. Eu adoro e espero conversar com você ainda outras vezes esse ano e já quero deixar agendado para a Tecnoshow do ano que vem. Adorei nossa conversa e o que você falou, o agro tem que estar conectado no barro, né? A Faria Lima tem que estar conectada no barro. E é isso que a gente trabalha aqui dentro, a gente está em todas as feiras agrícolas, as mais importantes, e a gente quer estar perto do que acontece, né? Eu adorei nossa conversa, já vamos deixar agendado, eu já quero mais. Bacana, obrigado, viu? Obrigada. É isso aí. Não precisa de ter amor e ódio, pode ter muita paz, né? O agro ele pode ter essa convivência, essa relação de harmonia. E as feiras, elas ajudam muito nisso. Uma feira como essa, como a Tecnoshow, ela traz essa proximidade. Ela consegue trazer uma Nadege que vem conversar com você, produtor rural, e com certeza você tem muito a ensinar a ela e ela tem muito a te oferecer também. Estamos aqui no AgriProsa, no Morada no Campo, direto dos nossos estúdios na Tecnoshow Comigo 2026. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores,
profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.